Estão vendo, né? Sim, tá certinho. Certo, então boa noite a todos. Meu nome é Deise Magalhães, como coloquei aí no slide. Hoje eu vou falar sobre um tema de uma relevância importante, de uma grande relevância, que é a simplificação da linguagem jurídica. Essa linguagem também é conhecida como juridiquês. Então, o tema de hoje será juridiquês, simplificar é preciso. Algumas vezes durante a minha fala aqui, vocês vão me ouvir falar jurisdiquês com S, e outras vezes vocês vão me ouvir falar juridiquês. As duas colocações, as duas expressões estão corretas, ambas podem ser utilizadas. Então, bom, primeiramente, o que é o juridiquês? É uma linguagem específica dos operadores do direito, que é caracterizada pelo uso excessivo de termos técnicos e jargões jurídicos. O nome faz alusão ao novo idioma, justamente por serem textos escritos em português, mas são de difícil compreensão, até mesmo pelos falantes da língua portuguesa, que não são da área, fazendo parecer um novo dialeto. Geralmente essa palavra juridiquês ou jurisdiquês é utilizada de modo pejorativo, especialmente por aquelas pessoas que não são da área jurídica. Então eu não sei vocês, mas certamente vocês já devem ter ouvido falar nessas expressões ou já devem ter visto em algum processo esses latinismos, como eu coloquei aqui, ad argumentando um tanto, indubio pro réu, periculo in mora, erga omnes. E eu trouxe todos esses significados para vocês verem que existem as expressões latinas e existem os correspondentes na língua portuguesa. Mas o juridiquês não vive só disso, não vive só de expressões latinas, ele vive também de um português mais arcaico, de uma linguagem mais erudita. Por isso eu trouxe esses nomes embaixo aqui, como cônjuge supérstite, exordial acusatória, apelo extremo, cártula chéquica, ergástulo público, por exemplo. Essas expressões são bem comuns em petições e na linguagem jurídica de uma forma geral, mas elas não trazem consigo nenhuma simplicidade, elas são aparentemente complexas e de difícil compreensão. É por isso que eu defendo que é preciso simplificar o juridiquês para que as pessoas, não só os operadores do direito, mas as pessoas de toda a comunidade consigam entender e até mesmo usar, por que não, essas expressões mais simples. Logo de cara, a gente se pergunta, mas por que o juridiquês é difícil? Ele é difícil porque, a princípio, torna a linguagem inacessível, ele afasta a comunidade das pessoas, dos jurisdicionados, do serviço judiciário. E o serviço de justiça, ele é essencial. É um serviço essencial que o Estado brasileiro pode prestar às pessoas. E é até, inclusive, um direito fundamental. Então, partindo do pressuposto de que ele afasta as pessoas e dificulta o acesso à justiça, ele só pode trazer muitos prejuízos. Então, para a sociedade em geral, os prejuízos são muito claros. São a inacessibilidade e a falta de transparência da linguagem propriamente dita, como eu já tinha até falado antes. A complexidade e a dificuldade de entendimento pelas pessoas em relação ao que está sendo colocado ali naquelas petições, ao que está sendo escrito pelos operadores do direito. Quando eu falo operadores, eu me refiro a advogados, a serventuários da justiça, a magistrados, a ministros, etc. Um outro prejuízo para a sociedade é também a ausência de democratização do poder judiciário e da ampliação do acesso à justiça. Além disso, esse juridiquês, ele faz com que haja um abismo entre os profissionais de direito e a população comum, que são os jurisdicionados, por exemplo, as pessoas que se valem do serviço da justiça e dos serviços de advogado. Ele adiciona mais complexidade ao assunto tratado no caso concreto, e isso a gente pode entender que essa complexidade a mais, ela não é necessária de forma alguma, pelo contrário. A vida já é tão complicada, a gente precisa simplificar e não complicar o que já existe. Né? Um outro prejuízo está relacionado com a preservação do monopólio do conhecimento, e isso eu acho muito sério. Uma vez que você usa palavras difíceis e
termos com excesso de latinismo, termos hiperbólicos, faz excesso de inversões em petições ou na fala corriqueira nos fóruns e no ambiente jurídico, você acaba colocando uma imagem de detentor de um conhecimento que, a princípio, pode afastar outras pessoas de você. Porque aquele conhecimento que você está ali colocando à disposição das pessoas não está acessível a elas, porque elas não entendem. Então, isso acaba também intimidando e distanciando a comunidade, de uma forma geral, do acesso à justiça. E, além de tudo, o juridiquês contribui, esse eu acho um dos piores prejuízos, ele contribui para a morosidade no serviço jurisdicional. A morosidade é o que a gente chama popularmente de demora, né. Todo mundo sabe que o judiciário demora muito a julgar as causas, isso se deve a vários fatores, mas um deles também a gente pode considerar como sendo a linguagem de difícil acesso. Para os operadores do direito propriamente ditos, os prejuízos são vários, entre eles esses que eu coloco aqui para vocês. Que os operadores ficam com o protagonismo da causa em detrimento da população em geral, e isso não é positivo, porque quando uma pessoa procura um advogado ou ela faz uso do serviço de justiça, o serviço que é essencial para a população, que é um direito fundamental, ela deveria ter o protagonismo da causa e não o advogado ou o magistrado ou qualquer outro operador do direito e sujeito do processo. A população, a pessoa que está procurando ali o advogado, que é parte no processo, é que deve ter o maior protagonismo. Quanto mais complicada a linguagem, maior o poder de quem a escreve, porque menos gente entende. Esse prejuízo que eu citei anteriormente como sendo da comunidade, também pode ser um prejuízo para os operadores do direito, na medida em que eles continuam mantendo o monopólio do intelecto, vamos dizer assim. O terceiro prejuízo seria a perda de tempo na feitura e leitura das peças pelos operadores do direito, especialmente pelo magistrado, uma vez que quanto mais complexo um texto, mais tempo se demora para fazer e para lê-lo. Então, a gente não precisa de muito esforço para concluir que quanto mais tempo você leva para fazer e para ler, mais tempo se gasta, e esse tempo é muito precioso, que leva também ao quarto prejuízo, que é a morosidade no serviço de prestação jurisdicional, conforme já falei anteriormente. Então, eu proponho a mudança pela a simplificação. Essa mudança, ela não é nova, esse desejo de mudança não é novo, ele não é uma coisa que nasce aqui, nesse momento. Ele já é um desejo relativamente antigo da comunidade jurídica, especialmente até da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. E ele vem ganhando espaço aos poucos, principalmente com a globalização, com a mudança de tecnologia no meio jurídico, em que as pessoas não têm mais tempo, disposição e nem interesse em passar horas do seu dia dedicado à feitura de uma peça ou passar horas explicando para o seu cliente coisas que seria de fácil compreensão se tivesse escrito de forma simples. Os motivos para a mudança, então, são inúmeros, né? Dentre eles, eu trouxe alguns, que é o fato de que o Poder Judiciário, ele presta um serviço público que deve ser de fácil acesso a todo cidadão a quem é destinado o seu trabalho. Essa fala, inclusive, do juiz Rodrigo Colasso, que já foi presidente da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. Além disso, o Poder Judiciário se torna inacessível porque fala outra língua, quando ele usa esse tipo de linguagem mais rebuscada, mais complicada, com mais latinismo, com inversões, hipérboles, e isso afasta a justiça de todos. Além disso, o centro da prestação do serviço público tem que ser o consumidor, ao invés dos operadores do direito, como eu já havia colocado anteriormente, e o fato de que a justiça é um serviço essencial do Estado e o acesso a ela é um direito fundamental, que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Então, veja o quão sério é isso, o quão sério é essa mudança que tem que haver.
É de extrema importância que o advogado saiba também se atentar à linguagem que se utiliza e se modernizar para conquistar o cliente e entregar a cidadania de maneira eficiente. Esse conceito de cidadania de maneira eficiente é muito importante e, infelizmente, poucos operadores do direito têm essa consciência na sua prática profissional de que o que ele ajuda a fazer, o desempenho da sua profissão, ajuda a levar a cidadania de maneira que deveria ser eficiente. A partir do momento em que o cidadão passa a entender o juridiquês, ele consegue ver um leque de possibilidades no meio jurídico, se sentindo assim mais confortável quando for acionar a justiça para garantir seus direitos. Imagina, se você usa uma linguagem mais simples e acessível, aquele seu cliente ou aquela pessoa que está te procurando para entender o seu caso ou outro caso, ou até mesmo só queira uma simplificação, aquela pessoa ela vai se sentir mais próxima e confortável quando os termos forem utilizados de forma mais simples e mais acessível para todas as pessoas, especialmente aquelas das classes menos privilegiadas. Então, hoje, diversos advogados estão buscando soluções para aproximar o cliente e deixar o direito cada vez mais acessível. O exemplo é o legal design, que busca soluções mais humanizadas para os clientes através da implementação de elementos gráficos em documento. Essa tendência vem crescendo, essa tendência do legal design, e eu acho que não vai ter volta, assim. É um serviço que está sendo prestado, é uma novidade, que traz uma inovação muito grande no meio jurídico, especialmente porque todas as coisas da cultura jurídica são muito tradicionais. E eu acho que essa questão do legal design vem para abrir os olhos de muitos operadores do direito para a modernidade, para a digitalização e para a globalização. Tem um jurista muito famoso chamado Cesare Beccaria, que ele é o pai da antropologia criminal, que ele diz que ele almejava que todas as leis fossem escritas em linguagem compreensível, para que todos os indivíduos entendessem, não somente os juristas, o que poderia, de certo modo, impedir interpretações desviadas da moral pelos juízes ou por juristas. Então, veja que essa questão já vem sendo pensada desde o século XIX, mais ou menos, porque as ideias de Cesare Beccaria datam dessa época. E ele é um grande representante da escola clássica do direito penal e um grande jurista. Ele deixou um legado muito grande na criminologia, mas também ele tinha um horizonte mais aberto para as questões do direito no geral. Quando ele fala que as decisões e a linguagem teria que ser mais compreensível pelos indivíduos, ele está, de certa forma, já trazendo essas ideias que hoje eu estou trazendo. Então, veja quantos anos nós, operadores do direito, ainda estão atrasados em relação à linguagem jurídica. É importante dizer também que existe o projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Ele é de número 3326 e é de 2021 ainda, bem recente, e ele quer obrigar os magistrados de todo o país a escrever as suas sentenças de forma menos complicada. Então, eu acabo de falar no Cesare Beccaria que lá no século XIX, ele já pensava na acessibilidade, na simplificação da linguagem do Poder Judiciário e agora, em 2021, é que nós temos um projeto de lei no Brasil para simplificar essa linguagem jurídica. Veja quanto tempo, novamente, repito, nós estamos atrasados. Esse projeto determina que a sentença judicial, incluindo o dispositivo legal que a embasar, tenha linguagem coloquial, ou seja, mais simples, sem termos técnicos jurídicos, de modo que possa ser plenamente compreendida por qualquer pessoa. Isso vai ser de grande valia para muita gente, especialmente aquelas causas mais comuns que tramitam no Poder Judiciário, como as previdenciárias, as causas de família, as causas trabalhistas, etc. Essa proposta é do deputado Paulo Begston, do PTB do Pará, e altera o Código de Processo Civil, que é o código que fala sobre a tramitação dos processos na Justiça. Esse deputado se justificou assim: a tradução para o vernáculo comum do texto técnico da sentença judicial impõe-se como imperativo democrático, ou seja, ele vê uma questão de democracia na simplificação da linguagem.
especialmente nos processos que, por sua natureza, versem interesses peculiares às camadas mais humildes da sociedade, ou seja, especialmente naqueles processos das pessoas que têm menos privilégios sociais, das pessoas que têm menos estudos, que são hipossuficientes financeiramente, etc. E esses processos estão relacionados principalmente às ações previdenciárias ou ao de direito do consumidor, mas aqui eu poderia falar também de causas de direito de família, por que não, casos de direito do trabalho, e assim por diante. O projeto estabelece ainda que as expressões ou textos em língua estrangeira devem ser sempre acompanhados da tradução, e aqui entra a nossa profissão, né? Veja que legal. Dispensada apenas quando se tratar de texto ou expressão já integrados à cultura jurídica, ou seja, sempre que houver texto em língua estrangeira, esse texto deve ser traduzido, exceto aqueles já incorporados à cultura jurídica. Aqui a gente tem que ter muito cuidado para não incorrer num loop, né, num ciclo que não se fecha, porque se o juridiquês ele é impregnado de expressões jurídicas em latim, se eu não traduzi-la, se eu considerá-la que elas já estão integradas à cultura jurídica, eu não vou necessitar traduzi-las. Só que aí a gente incorre no mesmo erro. Eles são integrados à cultura jurídica e não à cultura social, lato sensu. Se eles não são integrados à cultura judicial, lato sensu, haveria aí ainda aquela falha de que eu falo para vocês, que seria o distanciamento entre a comunidade e o serviço jurídico. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte, porque se a gente continuar nessa toada, a gente vai continuar perpetrando o mesmo erro que a gente quer combater, então a lei não vai ser tão efetiva assim. Esse projeto será analisado agora em caráter conclusivo, ou seja, se aprovado, não precisará passar pelo plenário. Ele será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é uma comissão importante do parlamento, que ele versa sobre questões jurídicas. A simplificação que eu proponho, né, que deve ocorrer, ela se baseia basicamente nos pressupostos de que a simplicidade ela é diferente de pobreza linguística, e aliás, a gente deve se perguntar se pobreza linguística realmente existe. Creio eu que não, porque toda expressão linguística é a expressão de um povo, de uma comunidade, de um indivíduo, e essa expressão nunca deve ser desprezada ou considerada pobre. A gente tem que ter em mente também que a simplicidade, ela gera empatia, e a empatia aqui é uma via de mão dupla entre a comunidade e os operadores do direito, e entre os operadores do direito e a comunidade. A simplicidade também não significa diminuição da autoridade do profissional, porque tem muita gente que pensa que se falar bonito, se falar com a linguagem muito complexa, termos em latim, se falar com uma linguagem muito formal, ela vai ser revestida de autoridade, coisa que não é verdade. Pelo contrário, quando você fala com simplicidade, você atinge o coração das pessoas e se aproxima delas, o que acaba colocando você com mais autoridade. Pelo contrário, ela não se diminui, mas ela aumenta. A simplicidade também não se relaciona com o conceito de correção na linguística, ou seja, o fato de um texto ser simples não significa dizer que ele é incorreto. Ele só é simples, mas a correção na linguística, talvez, esse conceito de correção na linguística nem seja fechado. Os linguistas não conseguem dizer o que é exatamente e precisamente correto ou incorreto, porque, como eu já falei, cada expressão ela é a expressão de um povo, de um indivíduo, e ela não deve ser julgada de forma pobre ou incorreta, mas sim como típica de determinada pessoa ou de determinada comunidade. A simplicidade também torna mais rápida a comunicação e o entendimento entre as pessoas, e isso faz toda a diferença, principalmente no mundo globalizado e digitalizado. Além disso, a gente tem que ter em mente que o uso adequado da linguagem é melhor que a abolição de certos termos e expressões ou o uso exagerado deles. O uso exagerado seria o uso hiperbólico ou repetido em excesso. Quando se propõe a simplicidade, a gente não quer a abolição, porque tudo em demasia, tudo em excesso é prejudicial. O que a gente quer aqui é a moderação. É na moderação
é no meio que se encontra a virtude, como diz Aristóteles, já desde a Idade Antiga. O excesso da linguagem, ele gera falta de comunicação, dúvidas e ineficiência, e isso é muito prejudicial, principalmente pelas questões que eu já trouxe anteriormente no começo da minha fala. E a eficiência na prestação jurisdicional parte da sensibilidade e simplicidade na linguagem. E para entregar a cidadania é essencial entender a dor da pessoa e garantir que ela entenda tudo de ponta a ponta. Porque quando você presta um serviço jurídico, geralmente a pessoa que te procura, o teu cliente, ele está sentindo dor, alguma coisa na vida dele não está dando certo. Ele está sofrendo, ele precisa da sua intermediação, ele precisa daquele serviço de justiça para que algo na vida dele seja resolvido. E quando você se distancia, você coloca palavras difíceis, você traz um entendimento, uma complexidade maior para o fato da vida dele que está acontecendo ali, que ele precisa que resolva, falta sensibilidade e simplicidade na linguagem, falta sensibilidade e simplicidade no modo de agir, na prestação do serviço do operador do direito. Isso faz toda a diferença na vida dela, pode ter certeza. Principalmente se for uma causa muito complexa, que envolva saúde, que envolva dinheiro e que envolva até mesmo a própria vida da pessoa e a liberdade dela. O objetivo maior da simplificação é apresentar termos e expressões de uma forma mais simples e contextualizada, facilitando o entendimento de todos, de forma a ampliar o acesso à justiça e torná-lo mais democrático. Aqui são duas as palavras-chave: ampliação ao acesso à justiça, ampliação de acesso à justiça e democracia. É importante também a gente lembrar que um dos objetivos é entregar cidadania de forma eficiente e clara ao cidadão que procura o serviço do Poder Judiciário e do advogado. Então, critérios para escrever um bom texto jurídico seriam a clareza, a objetividade, a coesão, a coerência, a lógica de raciocínio e o uso correto de normas gramaticais e da linguagem. Veja que a escrita de um bom texto jurídico, ela não difere da escrita de um bom texto de uma forma geral, porque em todos os textos que você for escrever, você vai ter que observar essas regras que eu acabei de trazer. Essas regras são consagradas no meio linguístico e elas precisam ser respeitadas também no texto jurídico, porque um texto jurídico é um gênero de um texto, de textos em forma geral. O que deve se evitar, o que se deve não fazer é utilizar de redundâncias, generalizações, uso de palavras evasivas, que é muito comum, principalmente em advogados iniciantes, emprego incorreto da linguagem da gramática, que também, infelizmente, é uma coisa que vem se tornando muito comum, que as pessoas hoje já não têm mais a preocupação de pegar um dicionário, de pegar uma gramática para vistoriar se a palavra está sendo escrita de forma correta, se ela está adequada gramaticamente. Deve-se evitar também a prolixidade, que também é um erro muito comum que se vê por aí. As pessoas conta, fala, e quando você vê, não disse nada. E aí você tem que ficar se perguntando, fazendo exercício de lógica para saber o que aquela pessoa queria dizer. E isso não pode acontecer num texto bem escrito. Deve-se evitar também excesso de latinismos e erudição, que é uma das coisas que mais afastam as pessoas da comunidade, dos operadores do direito, e não fazer inversão de sentido em excesso nos textos. A inversão de sentido é ficar colocando, por exemplo, o adjetivo na frente do substantivo o tempo todo, ou colocando advérbios demasiadamente, essas coisas. Então, como conclusão, a gente tem que advogar é usar bem a linguagem em nome próprio ou de outra pessoa, por isso é indispensável conhecer a língua, que é a sua maior ferramenta de trabalho. A completa abolição de expressões clássicas do meio jurídico tem, na verdade, certo exagero, pois ela expressa desconhecimento histórico. E aqui cabe um adendo que é importante dizer que esse uso consagrado dessas expressões em latim, ele vem desde a época do direito romano. Então, é uma coisa muito antiga e ainda é praxe no meio jurídico.
Então, você pode, com isso, perceber que a gente não vai conseguir abolir completamente essas expressões do meio jurídico, mas a gente pode afastá-las, na medida em que elas não se tornam tão necessárias no uso diário, no uso corriqueiro, porque elas podem ser substituídas por outras formas mais simples de escrever, inclusive na língua vernácula, na língua portuguesa. Então, eu creio que o caminho seja o uso moderado de expressões e termos dentro de determinados contextos, bem como o aperfeiçoamento do ensino em todos os níveis de educação e o poliglotismo em nosso próprio idioma, como diz o gramático Pascoal Cipro Neto, para que os operadores do direito se expressem bem. É muito importante que a gente saiba utilizar o nosso idioma nos vários contextos a que a gente é submetido. E a língua portuguesa, ela deve ser, como nós somos nativos de língua portuguesa, ela deve ser a nossa maior ferramenta de trabalho, especialmente quando você trabalha apenas com ela. E por isso que ele fala do poliglotismo, é saber usar a língua de várias formas em determinados contextos. E para isso você precisa de muito conhecimento, de muito uso, mas também muita maturidade linguística. Isso é muito importante, é uma coisa que você só adquire usando, só adquire fazendo, assim como a interpretação. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. Um abraço a todos.